poder, Pai de glória, Pai de misericórdia, aqui estamos reunidos na Tua presença, ó Pai. Porque eu creio, ó Pai, que o Senhor já se faz presente na casa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, usar-me de uma forma sobrenatural. Que não seja eu, ó Pai, falando das minhas palavras, mas o Senhor, ó Deus, falando através da minha boca. Que essa palavra lançada nesta noite, ó Pai, seja como uma semente, ó Pai. E que os corações daqueles que aqui estão sejam como terra apropriada, Senhor. Que esta semente venha, ó Pai, cair nesta terra, germinar e dar frutos, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, não somente estarmos de pé, mas estarmos de pé diante do Senhor e da Tua presença. Ó Senhor, o Senhor é livre, ó Pai, para fazer a Tua vontade no nosso meio. Então que seja feita a Tua vontade acima das nossas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem tomar os seus assentos. Assim como eu disse, meus irmãos, quando eu abri a chamada do vídeo, não sabia ainda o tema, não sabia ainda que era um tema de uma campanha, mas quando eu vi, meu coração se alegrou, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que exorta, ela é uma palavra que traz transformação. E muitas das vezes nós não estamos em busca daquele que nos abençoa, porque nós paramos de ir em busca de quem nos abençoa para ir em busca somente de bênçãos. E muitas das vezes nessa busca nós achamos que estamos de pé, porque Paulo ele não vai nos dizer que aquele que está de pé, mas ele vai nos dizer que aquele que pensa estar de pé. E infelizmente no nosso meio tem muitos que pensam estar de pé. Pensam que estão de pé porque estão frequentando a igreja, porque muitos estão somente frequentando a igreja, mas não estão participando do culto ao Senhor. E quando nós vamos observar o capítulo de número 10 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar que no versículo de número 1 ele já começa dando como exemplo Israel. E não como um exemplo bom, mas como um exemplo ruim. Porque Israel, como todos nós sabemos a história, estava passando por um cativeiro no Egito, sobre as mãos poderosas de Faraó. Poderosas eu falo mediante a vista dos olhos humanos, porque nós sabemos que não há poder maior do que o nosso Deus. Aleluia. E agora Deus ele vai levantar um homem com o nome de Moisés, para que pudesse liderar o êxodo, para que pudesse liderar a libertação daquele povo do Egito. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo foi liberto do Egito com mãos poderosas. Aquele povo foi um povo que vivenciou a presença e as maravilhas de Deus. Porque Deus ele não somente libertou, tirou aquele povo do Egito, como Deus também proveu na vida daquele povo. O período em que aquele povo atravessou o deserto, Deus esteve com eles. Deus retirou eles do Egito, Deus abriu o mar para que eles passassem. Deus agora ele fala para Moisés: Moisés, eu quero estar no meio do arraial, faça para mim uma tenda, porque eu quero estar no meio do povo. Aquele povo esteve na presença de Deus. Aquele povo achava que porque agora Deus estava com eles, porque agora eles se achavam super crentes, agora eles achavam que estava de pé, e agora sobreveio ele a queda. Porque quando nós achamos que nós somos demais, quando nós achamos que nós pregamos demais, que nós louvamos demais, que nós temos sabedoria demais, agora nós estamos sujeitos a cair. Porque agora nós estamos no nosso próprio ego. E o ego ele precede a queda do crente. Porque o crente, quando ele imagina, eu sei demais de Deus, eu me visto como crente, eu canto como crente, eu falo como crente. Agora ele pensa que ele não necessita mais de Deus. E é por esse motivo que muitos têm caído no nosso meio. Porque agora não reconhecem mais a necessidade
de estar de pé na presença de Deus. E Paulo vai falar que agora Deus ele proveu na vida daquele povo comida espiritual, maná que caía do céu, água, bebida espiritual que saía da rocha que era Cristo. Aqueles povos, assim como nós, eles comiam como nós comemos a ceia, eles bebiam como nós bebemos o sangue na ceia, e mesmo assim pereceram, porque agora eles se ensoberberam, agora eles caíram em idolatria, agora alguns começaram a praticar imoralidade. E quando nós vemos esse contexto, nós podemos analisar que muitas igrejas estão indo pelo mesmo caminho. Porque quando nós falamos em libertação, a libertação ela não é aquilo que te dá o direito de fazer o que você quer, mas é aquilo que te dá o direito de você negar aquilo que você pode fazer. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém na vida do crente. E agora aquele povo ensoberbido, porque achavam que Deus estava no meio deles, porque achavam que agora Deus provia na vida deles, porque agora nem sequer calor passavam, porque Deus ele era uma coluna de nuvem de dia, e à noite eles não passavam frio, porque Deus era uma coluna de fogo. Agora eles acharam, agora eu posso tudo, agora é só vitória, agora não tem mais jeito, já atravessamos o mar, Deus está provendo nas nossas vidas, agora não tem mais jeito, agora é só ir para a promessa a qual Deus havia feito. Havia prometido para eles que retirariam eles do Egito, mas não deixariam eles ao léu. Daria a eles uma cidade, uma terra a qual manava leite e mel, uma terra farta, uma terra que produzia. Agora eles acharam, agora nós estamos em caminho, agora não tem nada que pode nos tirar esta promessa. E muitos de nós estamos da mesma maneira, porque estamos frequentando os cultos, porque estamos às vezes adquirindo conhecimento, agora nós pensamos, agora não tem mais jeito, agora o rumo é o céu. Mas deixa eu te falar, meu irmão, se você não estiver e não ficar na presença de Deus, você pode cair. Porque a palavra ela vai mais além. Ela vai nos falar que em torno de 500 a 600 mil pessoas saíram do Egito rumo à terra prometida. Isso contando somente os homens. Se formos contar as mulheres e as crianças, estudiosos vão nos falar que chegavam a milhões. E pasmem, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Por quê? Porque se engrandeceram, acharam que não precisava mais de Deus, achavam agora que não precisava mais estar na presença, achava que porque estava indo no culto não precisava cultuar, achava que porque estava indo no culto não precisava abrir a boca para glorificar, achava que porque estava indo no culto não precisava mais trazer um sacrifício diante de Deus, e caíram, pereceram, praticaram tudo o que você pensar de atrocidade. Aquele povo, mesmo sendo tão próximos de Deus, praticaram idolatria. Talvez muitos de nós hoje não praticamos a idolatria que foi praticada como eles praticaram, porque quando Moisés foi buscar as tábuas, a palavra vai nos dizer que fizeram um bezerro de ouro, e ali eles adoraram aquele bezerro. E Deus ele é bem direto: não adorai outro Deus a não ser a mim. Talvez nós não temos na nossa casa estátuas, imagens a qual adoramos, mas se nós formos buscar o que é adoração, é tudo aquilo que nos tira o foco de adorar a Deus. Então hoje nós temos sim adorado outras coisas que têm nos tirado da presença de Deus. Às vezes nós temos adorado a homens, Jesus, aleluia. Atores, atrizes, cantores, a tecnologia, e isso tem nos tirado da presença de Deus. Outros têm praticado talvez imoralidade. Talvez nós pensamos, mas que imoralidade é essa? Nós andamos de terno e gravata, mas às vezes você vai buscar no íntimo da pessoa, é só dentro da igreja, é só quando entra, é só para vir para a igreja, se mascara, acha que pode tampar os pecados com a roupa. E Paulo ele vai nos dizer, vai nos alertar: não seja como essas pessoas.
Porque se está escrito, se Deus deixou escrever, era porque Ele queria que nós seguíssemos, ao contrário do que aquele povo fez. Se Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado, que nós sejamos gratos e que nós continuemos aos pés dEle, adorando, buscando cada dia mais. Aleluia, Deus. Porque Paulo, ele nos alerta, não seja como essas pessoas. Porque agora muitos já não querem mais escutar a palavra de Deus, já não querem mais escutar a exortação. E Paulo aqui, ele está exortando. Porque Corinto agora pensava que era uma igreja que estava demais, porque se achava estar num grau de espiritualidade elevada. Achava que a igreja era só ela. Achava que porque tinha bons cantores, bons pregadores, bons ministrantes, agora era a igreja top. E quantas igrejas que não tem aí fora pensando que é assim? Nós temos bons cantores, nós temos bons pregadores, bons obreiros, mas não tem um melhor que a presença de Deus. E Corinto estava indo neste caminho, nesta direção. Nós somos bons, nós temos tudo, mas já estava perdendo a presença de Deus. E Paulo então vai alertar: não sejais como o povo de Israel, porque tinha a presença de Deus, presenciava milagres, prodígios de Deus, e mesmo assim afastou-se. E nós temos ido em busca muito de milagres, milagres e milagres, e nós não temos mais buscado a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Paulo agora ele vai nos alertar no capítulo 12 o seguinte: ei, aquele que está de pé, cuide-se. Aquele que pensa está de pé, cuide-se. Porque pensa, porque tem muitos que pensam ou fingem estar de pé. Porque tem muitos que pensam e tem muitos que fingem. Porque pecam escondido. Pecam escondido dos seus pastores, da sua liderança. Até podem nos enganar. Pode enganar o pastor, pode enganar o missionário, pode enganar a pastora, pode enganar a igreja, mas você não pode enganar a Deus. Aleluia! E aí chega na igreja, finge estar de pé ou pensa estar de pé, coloca o seu paletó, coloca o seu vestido, pega a sua gravata e agora pensa estar de pé porque acha que tem o conhecimento. Jesus ele vai falar que Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele vai nos falar em João 8,32 que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Glória. E quando se prega a verdade, muitos já não querem mais escutar. Porque a palavra de Deus, ela é exortação. Quando Deus ele está na casa, Ele revela os nossos pecados. Ele revela as nossas sujeiras. Mas para que, missionário? Para nos envergonhar? Não, para que nós possamos mudar. Deus ele odeia, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E se hoje nós falar que nós não pecamos, nós já estamos pecando porque nós estamos mentindo. É luta após luta, porque nós somos carne. Mas nós temos que buscar santidade. E quando a palavra verdadeira, quando o evangelho verdadeiro de Deus, de Cristo vem, Ele exorta, Ele coloca à tona os nossos pecados, para nós reconhecermos: eu preciso mudar. Aquele povo de Israel tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Eles sabiam os mínimos dos detalhes dos erros. E eu ouso a falar mais hoje: os nossos pecados são maiores do que os pecados daquele povo. Muitos falam que nós não podemos fazer distinção de pecado. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, realmente. Mas quando nós vamos olhar para os nossos pecados em vista dos pecados daquele povo de Israel, nós somos muito mais pecadores. Porque eles viveram pela lei. Nós estamos vivendo pela graça. Quando nós pecamos, nós estamos negligenciando cada gota de sangue derramada naquela cruz daquele Calvário. Aquele povo não tinha exemplo como nós temos agora o exemplo deles. Então quando nós erramos conscientes. E quando alguém vem e põe à tona esta palavra para a igreja, muitos emburram, muitos fecham a cara, porque não querem mais escutar a verdade mais horas. Não é a verdade que nos liberta? Então você quer ser ou não quer ser liberto? Vem no culto de libertação muitas das vezes, mas não vem para ser liberto, não vem para escutar a palavra que liberta, mas vem em busca da casa, da chave do carro. Isso não é errado.
Você querer não é errado, mas primeiramente nós temos que buscar a Cristo. A Bíblia ela nunca foi tão atual como nesses tempos de hoje. Até parece que Paulo estava escrevendo não para Corinto, não para Timóteo, mas para nós. Porque quando nós vamos ler a segunda carta de Timóteo no capítulo 4, Paulo vai exortar também Timóteo. Vai falar: ei Timóteo, com você é diferente, você vai pregar a palavra verdadeira. Se prepare para pregar em tempo, fora de tempo. Porque para falar da palavra de Deus não tem hora certa nem lugar certo. Nós temos que estar preparados. E Paulo alerta ainda Timóteo. Fala: Timóteo, é para pregar, é para exortar, é para chamar atenção. Porque não há mudança se nós não exortarmos uns aos outros. E Paulo vai além. Paulo fala: Timóteo, vai chegar uma época em que as pessoas não vão mais querer escutar a palavra de Deus. Timóteo, pregue agora. Fale da palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais querer escutar a sã doutrina que é o Evangelho. Mas elas vão querer acumular para eles ídolos, mestres falsos, que contem a eles não a palavra de Deus, mas que falem a eles o que eles querem ouvir, que preguem a eles somente bonança, que preguem a eles: venha como estás e fique do mesmo jeito. Timóteo, vai chegar um dia em que muitos dentro da igreja vão se esfriar, não vão mais querer escutar de Cristo, mas vão querer escutar somente palavras que amassageiem o ego. Eu prefiro 1000 vezes uma pregação que doa, uma pregação que venha e fira, porque não se tira câncer com tapinha nas costas. Não se tira nenhum tipo de doença sem medicação. Porque câncer ele se tira com cirurgia, com quimioterapia. E é doloroso, do mesmo jeito é o pecado na nossa vida. Não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, mas é processo. É necessário que nós permaneçamos de pé, mas na presença e buscando a Deus. Não é eu que vou te mudar, não é o pastor que vai te mudar, mas é o Espírito Santo de Deus. E eu prefiro uma palavra que doa, mas que me transforme. Eu prefiro pregar uma palavra de exortação do que pregar uma palavra de consolo, de tapinha nas costas, falar para você: fica assim mesmo que vai passar. Não vai passar, se você não mudar, não vai passar. Aleluia. Deus está te falando: este caminho que você está seguindo não condiz com os meus, porque a minha palavra é luz para os seus pés e é lâmpada para os seus caminhos. E quantas das vezes nós temos buscado conselhos lá fora do homem, ao invés de buscar o conselho na Bíblia dos nossos pastores? Nós preferimos abrir o nosso coração com alguém que nem sequer é crente, nem sequer aceitou a Jesus como o único suficiente Salvador, do que buscar ajuda ao anjo da igreja, a buscar ajuda na pastora da igreja. Mas eu tenho vergonha, então busque a palavra de Deus. Porque o homem lá fora, ele vai te decepcionar, mas Deus, ele não te decepciona. A palavra pode doer? Pode, mas ela transforma. Em Isaías vai nos falar que quando Isaías teve a visão do céu, que ele viu os serafins voando por cima do trono, o que ele fez? Ele pulou, ele gritou, ele dançou? Não, ele caiu de joelho prostrado. Por quê? Porque a presença de Deus, ela expõe os nossos pecados, e ali ele mesmo reconheceu. O que falta em nós é reconhecermos os nossos pecados e as nossas falhas e querer mudança. Isaías agora ele reconhece, na presença de Cristo ele reconhece o seu pecado, e ele fala: ai de mim que tenho os lábios impuros. Quantos de nós temos coragem de reconhecer os nossos pecados? Quantos de nós temos coragem? Não é falar em público não, irmãos, mas é falar para Deus: Deus, eu pequei, Senhor, eu tenho pecado, me ajuda. Agora, quando nós não falamos, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós fingimos estar de pé. Quando nós não confessamos os nossos pecados, não buscamos em Cristo a redenção,
nós estamos fingindo estar de pé. Nós podemos vir na igreja assim. Nós podemos louvar na igreja assim. Nós podemos pregar na igreja assim. Mas nós não podemos entrar no céu dessa maneira. É necessário uma transformação. É necessário uma mudança. Essa mudança ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Nós temos que aprender a abrir os nossos corações, escutar a palavra de Deus, porque nós só temos buscado a Deus na dificuldade. Muitos têm buscado a Deus somente na dificuldade. Aquele povo estava passando por um tempo de milagres, porque aquele povo via a glória de Deus. O povo de Israel via a glória de Deus. Era coluna de fogo, era nuvem, era maná que caía do céu, era rocha que brotava água, água amarga que ficava potável. Era aquela nuvem que tomava conta do arraial quando a presença de Deus descia. Aleluia, Deus. Aquele povo vivenciava milagre, irmãos. Quando nós vamos mais a fundo na Bíblia, nós vamos observar que todos os períodos que mais se vivenciaram milagres foram os períodos que se mais fracassaram pessoas. O primeiro período de Moisés, aquele povo no deserto, aquele povo ficou ali durante 40 anos, as roupas não rasgavam, não acabavam, o sapato estava zero ainda, não faltava alimento, não faltava bebida. E aquele povo caiu. Segundo período, período de Elias e Eliseu. Tantos milagres que houve naquele período. E o povo também pereceu. Um outro período, pasmem, o período de Jesus. Nunca houve tanto milagre, porque o Verbo estava ali encarnado. Hoje nós ficamos felizes, arrepiamos de escutar uma palavra ministrada. Imagina presenciar a própria palavra ministrando, curando cegos, paralíticos, leprosos. E aquele povo pereceu, porque buscavam somente o milagre, não buscavam a presença. A palavra vai nos dizer que aonde Jesus ia se aglomerava uma multidão. Muitos iam em busca da palavra, do alimento espiritual. Muitos iam porque estava aglomerando gente, era curioso, e eu vou também ver o que está acontecendo. Diz que tem um homem aí que está pregando, eu vou lá ver. Outros iam porque sabia que ele operava milagres, ia em busca só de milagres. Jesus ele vai agora curar 10 leprosos, somente um volta para agradecer. A igreja tem época que lota, pastor. A igreja tem época que você olha que você tem que... O que eu vou fazer para tanta gente sentar? Senta a gente, não pega a cadeira lá dentro. E aí recebem a bênção, recebem o milagre. Somem da casa de Deus. Porque não estavam de pé na presença de Deus verdadeiramente. Jesus, aleluia, Deus. O que nós temos feito? Nós temos buscado verdadeiramente aquele que abençoa? Nós temos buscado verdadeiramente transformação? Ou nós temos buscado somente milagres? É culto de libertação. Eu poderia muito bem ter preparado uma palavra, chegar aqui e falar para você que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. Mas do que adianta eu falar essas palavras se isso está vindo de mim, se você ainda não foi transformado? Aí eu chego aqui com emocionalismo, pulo, grito, falo meia dúzia de línguas. Você também já entra na emoção. E Deus olhando lá de cima e falando, eu nem estou no negócio. É por isso que tem muita gente se desviando e saindo das igrejas. Falsas profecias. Ei, dentro de tantos dias esse problema vai cessar. O problema não cessa, aquela pessoa já endurece o coração. Profecias, eu já escutei profecias de... Ei, você tem que largar do seu marido. E Deus não está nesse negócio de separação. Acha que Deus vai aconselhar alguém a largar? Falsos profetas, e muitos estão atrás desses falsos profetas, porque não querem a presença, querem profecia, querem milagres.
E quando depara com uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, nem sequer voltam mais. Mal ele sabia que a verdadeira libertação estava ali, que o verdadeiro milagre estava ali. Aleluia. Porque da mesma maneira que Jesus, que Deus tirou aquele povo, Israel, de dentro do Egito, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Eu não sei, eu não conheço da vida de ninguém, mas eu falo da minha vida. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Eu bebia, eu praticava coisas que não agradavam a Deus. Quem olhava em mim pensava, esse não tem mais futuro. Mas Ele olhou em mim e falou, eu vejo futuro. Porque não importa o que te disseram, não importa o que te falaram, o que importa é o que Deus tem falado para você. Aleluia. E nesta noite Ele fala para você, você tem importância. Permaneça de pé verdadeiramente. Aleluia. Posicione-se na minha presença. Mas irmão, eu tenho procurado tanto me encher da presença. Eu tenho procurado tanto dessa água que vocês tanto falam. Mas eu já não consigo nem mais sentir a presença de Deus. Falta de posição. Você tem se posicionado? Porque quando nós vamos colocar água em um copo, meus irmãos, se ele estiver assim, eu consigo encher ele de água. Mas se ele estiver vazio, e desta maneira eu for colocar água, ele não vai se encher. Talvez você esteja fora da posição. Por isso você não está se enchendo da presença de Deus. Aleluia. E nesta noite é noite de posicionamento, de estar verdadeiramente de pé. E Ele quer te colocar de pé. Ele quer te levantar. Ele quer segurar na sua mão e falar, vamos caminhando. Ele não vai falar para você que vai ser fácil, nem eu vou falar para você que vai ser fácil. Porque se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Porque a caminhada ela é dolorosa. E aqui vai nos falar, no versículo de número 13, vai nos falar que não sobreveio a vocês tentações. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo a tradução da Bíblia, não que a Bíblia esteja errada, mas em grego está outra palavra, e esta palavra pode ser também provação, porque quando nós falamos tentação, para nós crentes é mal visto, porque quem tenta é o diabo. Não, a Bíblia não está errada, jamais eu quero falar. Mas quando nós vamos buscar e aprofundar, e nós agora trocando essa palavra tentação por provação, nós vamos entender que não sobreveio a vocês provação nenhuma que não fosse capazes de passar. Porque em Hebreus 12 está nos falando que Deus ele só prova quem Ele ama. Aleluia. E quem Ele tem como filho. Se você está sendo provado é porque Ele te ama e porque Ele te tem como filho. E Paulo vai mais além, ele ainda vai nos falar ainda que mesmo que você passar por esta provação ou por esta tentação, Ele providenciará um escape. Ele não vai te tirar da provação. Ele vai providenciar um escape. Porque às vezes o lugar de provação é o lugar onde Ele está trabalhando em você, está te moldando para... Talvez no momento da provação você pode estar caído, mas Ele está te provando para você ser aprovado, para você estar de pé. Porque quando nós vamos ensinar uma criança a andar, é normal ela cair. Ela está aprendendo a andar. E o pai, ele automaticamente ele vai deixar a criança tentar andar. Ela vai cair, o pai vai ajudar a levantar, ela vai escorando, e logo ela está aprendendo a andar. Assim é conosco. Vai ter alguns momentos que nós vamos estar embaixo, sendo provados, mas Ele vai nos dar um escape. Ele não tirou os amigos de Daniel daquela fornalha, Ele não livrou eles daquela provação, mas Ele esteve com aqueles três. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele fechou a boca dos leões. Então nós temos que aprender a passar pelas provações, glorificando, buscando e exaltando o nome de Deus, estando caído, mas buscando erguer-se. Aleluia, Jesus. Porque
Porque na maioria das vezes, quando nós mais vamos ver Cristo, é nos momentos de provação. A palavra vai nos dizer que na crucificação de Jesus, havia ali com ele mais dois indivíduos. Um falava: ei, o Senhor é Cristo mesmo? O Senhor é o Messias mesmo? Então desce daí, tira nós daqui. Porque estava querendo sair dali, sair daquele momento de dificuldade. Quantos de nós também não somos assim? Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, me tira dessa prova. Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, Pai, me coloca de pé novamente. Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, me dá um sinal. Nós estamos colocando à prova Deus, assim como Paulo falou que não era para nós fazermos. Porque aquele povo de Israel colocou Deus à prova, e numa noite só morreram 23 mil pessoas. Nós temos que ser igual o outro que estava do outro lado da cruz. Senhor, que hoje mesmo, se o Senhor é Deus, o Senhor disse que lá tem muitos lugares. Eu posso ir com o Senhor? Eu estou aqui na cruz, estou sofrendo, vou ser morto. Mas se tem tantos lugares, eu posso estar lá? E aí Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo. O que falta em nós é reconhecermos a grandeza e o tamanho de Cristo. Reconhecer que essa dificuldade que Ele nos coloca ainda é pouca. Porque Ele está nos moldando. E nós, em vez de querer descer da cruz, nós temos que olhar e falar: Senhor, se é da Tua vontade, ó Pai, que seja feita a Tua vontade. Porque eu sei o que eu quero, Pai. Eu sei o que eu quero, Senhor, mas o Senhor sabe o que eu necessito. Aleluia, Deus. Eu estou na dificuldade, eu estou na cruz, eu estou na peleja, eu estou no deserto, mas eu estou de pé na Tua presença, Pai. Eu estou buscando a Tua face verdadeiramente. Isso agrada a Deus. Deus fiel, poderoso, aleluia. Isso agrada a Jesus. Porque não adianta nada nós fingirmos estar de pé, fazermos de conta que estamos de pé, e no dia em que Ele vier buscar os santos, escutar uma frase que vai ser: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas eu preguei, eu cantei, eu louvei, eu fui no culto, mas não tinha a presença de Deus. Aqui dentro até fazia de conta, aqui dentro até conseguia enganar a todos, mas lá fora praticava uma vida de imoralidade, idolatria. Achava que estava enganando a todos, até estava, mas a Cristo não se engana. É momento de permanecer de pé, firme na presença de Deus. Não sou eu, não sou o pastor que vai apontar o seu defeito, a sua falha, que vai apontar o seu pecado e falar: você tem que mudar. Mas é você que tem que reconhecer: Senhor, eu preciso mudar. É noite de libertação, me liberta, Senhor. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade, mas me dá o escape, Senhor. Eu estou passando nessa fornalha, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai prover um escape na minha vida. Não tira de mim, ó Pai, o privilégio de estar na Tua presença, porque eu quero morar com o Senhor. Aleluia, Deus. Então permaneça firme, permaneça de pé verdadeiramente. Quando pensar em pecar, lembre-se que há um Deus maior conosco do que aquele que está no mundo. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando, buscando aquele que ele possa tragar. Porque o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. O nosso Deus é. O nosso Deus, ele está aqui, ele está lá. O nosso Deus tem poderes absolutos sobre os céus e sobre a terra. Ele sabe de todas as coisas. O diabo não. E a palavra vai nos dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista aos pratos que o mundo tem colocado diante de você. Não são pratos ruins aos olhos humanos. Momentaneamente pode até saciar aquilo que você está buscando, mas depois vem novamente o vazio, que é somente Cristo que pode preencher. Mas eu não tenho nada, eu não tenho mais forças, acabou, eu perdi tudo,
Eu vim aqui hoje num culto de libertação pensando que ia escutar uma palavra dizendo que Deus ia restaurar, Ele até pode restaurar. Mas para isso vocês têm que estar de pé na presença dEle. Aquela mulher pensava que ela não tinha nada, seu marido tinha morrido. E agora o profeta chega na porta dela e ela vai, na verdade, ela vai de encontro. Ela já não tinha mais nada, o marido tinha morrido, os filhos agora iam ser levados a escravo. A dificuldade que essa mulher estava passando, mas ela permaneceu de pé verdadeiramente. Ela foi em busca do profeta de Deus. Aleluia. Do homem que falava de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ela falou para ele: eu não tenho nada a não ser um resto de azeite. E nessa noite eu te pergunto: há ainda um resto de azeite? Tem fé ainda que Deus pode mudar a sua situação? Tem fé que ainda Deus pode fazer um milagre na sua vida? Se você estiver na presença, Deus pode sim fazer. Se você estiver de pé, assim como aquela mulher esteve, e em busca verdadeiramente de profetas, em busca verdadeiramente de Cristo, Glória a Deus. Deus vai multiplicar o seu azeite. Mas para isso, permaneça de pé. Não finja, mas busque estar de pé. Aleluia. Deus Com a fiel. permissão do nosso pastor, Aleluia. convidar aquele que sentir no coração de receber uma oração. Se quiser vir aqui na frente, vou estar orando. Se não, eu vou orar por aqui mesmo, aqui no púlpito. Aleluia a Deus. Só convido os irmãos que se coloquem sobre os pés. Peço a Aleluia. Isabela que esteja louvando um louvor enquanto eu estiver orando. E se alguém sentir no coração de vir aqui, nós vamos estar orando por você nesta noite. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Senhor Deus, Senhor Pai de poder, Pai de vida, Glória a Deus. nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é o que transforma, a Tua palavra é o que liberta, a Tua palavra é o que cura e a Tua palavra é o que leva para o céu. Nesta noite, ó Pai, aqui foi ministrada a Tua palavra, Senhor. Que o que tenha faltado em palavras, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa complementar, ó Pai. Ó Senhor, e aonde o Senhor for encontrando uma pessoa, ó Pai, disposta, ó Pai, a permanecer de pé na Tua presença. Que o Senhor vá neste momento, ó Pai, entrando na vida dela, Senhor. Vai fortalecendo, ó Pai. Vai nesta noite, ó Pai, restaurando, Senhor. Que a fé desta pessoa neste momento, ó Pai, possa, ó Pai, ser fora do normal, Senhor. Que possa ser uma fé, ó Pai, na qual, embora esteja passando por dificuldade, mas possa reconhecer que mesmo na dificuldade não há um lugar melhor de estar do que na Tua presença. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu Nós nunca sabemos tive que o Senhor, motivos Deus, pra não se limita, ó chorar. Pai, nessas quatro paredes. Quem me vê cantando Mas que o mesmo nunca Deus que está operando que aqui, passei operando aqui noites hoje, ó Pai, escuras. também pode Pensa que operar minha nos nossos vida lares. foi viver feliz e só cantar. E nós te pedimos, ó Pai, opera nas nossas Mas não casas. foi bem assim. Restaura os nossos O filhos. deserto atravessei. Restaura casamentos. Os pés nesta noite. doendo com as furadas Oh, dos espinhos. Nós reconhecemos que não há E quantas Deus, ó vezes Pai, eu a não gritei, ser o Senhor, ó porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, Nós nunca estamos só. o Todo-Poderoso aparecia.
Senhor, derrama bênção, Ninguém vai te matar, ninguém vai te deter e se te acusar. Eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me abateio. Pois que Deus faz quando vós eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, dar força, Senhor. Dar força, Senhor, Aleluia. aos pastores Glória a Deus. e aos líderes desta igreja, ó Pai, para que continuem firmes nesta obra, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que muitas são as aflições do justo, Senhor, mas é o Senhor, ó Deus, que as justifica. Diante da palavra ministrada na noite, diante dos louvores entoados, eu quero, ó, nesta noite fazer o apelo. Eu não conheço a todos, mas eu não posso deixar de fazer. Talvez todos já são evangélicos, já aceitaram já Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu não posso deixar de fazer o apelo. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nessa noite quer estar de pé na presença de Deus, quer estar de pé mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, na presença de Deus, porque é dele que vem o socorro. Se tem, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Pastor Gilson está orando por você. Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo ou outro, se viu em um deserto e assim como aquele povo de Israel, desviou-se, tirou a visão da cruz de Cristo para olhar para o mundo e quer nesta noite restaurar esta aliança com Cristo. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Aleluia, Jesus. Eu aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e quero passar para quem é de direito. Aleluia. Irmãos, podem me assentar.